Quando a gente cresce na década de 80, onde um jovem periférico não tem nem para onde sonhar ou com quem sonhar, você precisa encontrar com os seus. E a faculdade da rua do entretenimento foi os Racionais MCs pelas letras, por como eles escreviam, como você entender da ponte para cá, todos esses processos, de uma certa forma, nos ajudou a entender isso. E aí, com isto, trazendo essas respostas em coletivo, quando eu fui trabalhar no entretenimento, ainda com os meus 17 anos de idade, carregando caixa de som, na casa de espetáculo que depois o Racionais faz show, eu vi de perto a oportunidade, só que do lado contrário, que é o lado da liderança, que é o lado da gestão, que é o lado da organização. E nessa trajetória do bastidor, você começa a entender que nós temos muitos representantes sem visibilidade e não temos ninguém atrás para impulsionar essa possível visibilidade. E foi aí que eu entrei para a área da produção, para a área das conexões, para a área da gestão. E com esta relação, muito por conta do trabalho que eu tive na década de 90 com os grupos de pagode, que foram grandes ativistas junto com os raps da década de 90, como uma banda chamada Raça Negra, em plena década de 90, e alcançou o mainstreaming, a gente pôde ver a possibilidade de como a mensagem periférica pudesse ser melhor aceita. Então, você imagina uma periferia da década de 90 com muito caos e criminalidade, e aí o Racionais traz Pense Bem, e o pagode traz Vamos se amar, vamos se abraçar. Esse processo, para mim, foi o grande boom de interpretação para conectar as possibilidades. Anos se passaram, conseguindo entender de trás para frente, do fundo para o palco, como que as coisas funcionavam, foi aonde eu cheguei no lado corporativo. E dentro dessa minha trajetória, por alguns anos, depois de trabalhar com várias bandas, eu empresariei o Anderson Silva, e no meu trajeto de empresariado com ele, ali já nos anos 2000, eu consegui observar a oportunidade, tanto internacional quanto nacional, do que nós poderíamos equalizar. E foi com isso, inclusive, que eu consegui ter uma proximidade com tantas marcas e empresas de publicidade e comunicação como um todo. E aí, de novo, nos bastidores como empresário, eu pude ver de perto qual era a articulação e transição. Nessa hora, já em 2014, quando eu encerrei meu contrato com o Anderson Silva, eu decido montar essa empresa. Chama-se Call 911, nada mais porque todos os artistas e algumas marcas me procuravam para conectar essas possibilidades, entendendo o que é o negócio e o que é o talento. Só que a grande dificuldade era, em todos os aspectos, como ele colocou, você conseguir enxergar nos seus uma linguagem, um respeito e uma interpretação. E aí, o que eu pude fazer? Eu pude entender o que aconteceu na década de 90, com os acertos e os erros do movimento do pagode, os acertos e os erros do movimento do hip hop, que é quando a periferia chega, em era de tecnologia e comunicação, eu monto uma agência, que nada mais é, pela síntese da palavra, uma agência de propor soluções. E dentro dessa proposta de soluções, o meu papel hoje, além de empresário, é poder transitar em espaços que às vezes as pessoas não entendem como é lidar ou conversar com um personagem de grande poder e influência, como os Racionais, como entre outras bandas de artistas negros, porque quando ele chega para trabalhar, quando ele chega para fazer uma maquiagem, vem toda essa lembrança, essa bagagem, ou de vitória, porque um dia a mãe pensou, tomara que você tenha o que comer, ou até de não saber como lidar, porque a outra pessoa mal te conhece. Então, por muito rápido, a gente se chegou e se aproximou. E aí o problema, respondendo como eu vejo isso hoje, eu vejo que é hora de a gente ter o valor da propriedade. Seria sofisticar a nossa essência, além do racial e trazer o cultural, que basicamente é o que eu vejo nos Estados Unidos. Então, quando alguém pensar, eu preciso fazer um evento e eu preciso ter profissionais negros que executem culturalmente a linguagem, assim como da maquiagem para o cabelo ou de qualquer outra esfera de comunicação. Você tem a Bugnipe, você tem a Call, você tem a MOOC, você tem outras várias empresas e vários outros empresários. O que eu quero dizer com isso? Quando eu percebo que o acesso à informação e à conexão da representatividade negra de Wakanda, a Eliane ir numa loja e perceber o tom da pele do manequim para o filho dela, o que eu trago, parafraseando e evoluindo esse ponto com a Eliane, é dizer o seguinte: o dono da loja, o dono da empresa, o trânsito monetário, lidar com o verde, que seria as moedas e os valores reais, é o que eu sinto da necessidade atual. Então, é pegar a história do processo cultural, aprender com quem errou na década de 90 e começo de 2000, entender aonde estão esses profissionais negros líderes, e o próximo passo é o gerente da casa de espetáculo ser negro, é o gerente ou dono da agência ser negro, e todas as marcas.
quando quiserem criar campanha ou qualquer tipo de projeto e pensar por essa fatia, por essa oportunidade, que é o raciocínio capital, contrata essa empresa, contrata esse profissional, porque melhor ele vai saber lidar com isso. Ah, mas vocês só sabem disso? Não, porque aí vem um plus nesse processo, que é quando você lida com o processo periférico brasileiro e você tem realmente a massa econômica do país. A gente chega a 80% do valor de monetização do Brasil quando eu observo, por exemplo, um judeu criar as Casas Bahia na década de 80. Não é à toa que um judeu cria o nome de Casas Bahia quando você tem o nordestino chegando no Sudeste. Essa sofisticação e essa possibilidade de propriedade é o que eu acredito ser o próximo passo. Então, meu apelo, e não só o apelo como agradecimento, é dizer que estamos aqui para apresentar para as pessoas que não só o artista tem que ser negro, não só os Denzel Washington, não só as Opras, mas são os Herberts, as Elianes, as Ana Marina, o Levis, que é esse bastidor de pessoas que entendem culturalmente da história que deve ser passada.